Amém. Podem se assentar, vamos abrir Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, a gente vai fazer esse desfecho aqui final dessa passagem, mas com alguns comentários importantes aqui que eu quero fazer do dia do Senhor lá no final do capítulo. Vamos lá, versículo 12 em diante. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, é um cenário realmente, né? De vários eventos aí cósmicos que anunciam o que a gente está falando dos finais dos tempos, né? Do final para o juízo ali. Vimos que aqui citou uma passagem de Isaías, que fala também do rolho sendo recolhido, falando dos finais dos tempos. Eu não vou me delongar aqui, porque a gente já conversou bastante a semana passada. A única coisa que a gente não tinha falado é essa remoção das ilhas e montes, daquele cenário dos primeiros leitores. A gente tem que lembrar que algumas coisas fazem parte da simbologia dos primeiros leitores. Isso está claro para todo mundo, não está? Por exemplo, eles vão se esconder. Você lembra que eu até fiz uma brincadeira semana passada? Que se isso aqui for de um fato totalmente literal, né? Nós em Penápolis não temos penhasco, não temos caverna para esconder, a gente não tem monte para cair sobre a gente. Então existe uma conexão da mensagem com os primeiros leitores. E isso faz uma referência, é uma simbologia, obviamente, do que vai acontecer de forma mundial, mas nós temos que entender, por exemplo, aqui, montes e ilhas. Aqui nós não temos monte e ilha. Então existe um cenário do local que os montes eram extremamente importantes. A minha mãe esteve lá, sabe o significado para eles dos montes. Não, o monte do sei aqui, o monte ali, do tal. Eram montes significativos na história deles, né? Isso lá em Israel e na Ásia, das 7 igrejas, a mesma coisa. Então as montanhas, as ilhas, eram coisas que se aquilo se destruísse, imagina um monte para ele, que era o lugar das fortalezas, do refúgio, quando tinha guerra, onde eles iam fugir? Para os montes, para caverna, penhasco. Justamente os lugares de proteção e segurança estão sendo destruídos. Então a mensagem no juízo de Deus você não tem para onde fugir. É isso que nós temos que entender. Na hora que Deus estabelece o seu juízo, você não vai ter para onde fugir, porque não vai ter a ilha que você ia fugir, o monte que você ia subir para fugir, a caverna que não vai ter. Não vai ter lugar de proteção. Inclusive o clamor de vocês é a morte, porque vai ser mais difícil encarar a face de Deus, do juízo de Deus, do que simplesmente você, né, querer ali a morte. Então é nesse sentido. Eu não vou me deter, mas eu acredito que a mensagem ficou clara aqui, tá? Vamos continuar então agora, justamente depois de todo esse cenário de juízo, da abertura do selo, dos terremotos, né? Esses eventos cósmicos aqui simbolizando que a ira de Deus está por vir, que os finais dos tempos, o julgamento final está chegando. Acontece o quê? Obviamente, acontece agora um pavor nos habitantes da terra. O pessoal começa a ficar com medo, né? E agora nós vamos ver as sensações de todos eles ali. Versículo 15. Aqui são categorias da época também. Você percebe o que eu estou falando? Hoje, no Brasil, a gente tem rei? Não. Os grandes aqui são os nobres, que eram as nobrezas de um rei, de um palácio. Nós não temos. Então, obviamente, são figuras usadas para simplesmente mostrar que os poderosos do mundo, aqueles que estão em posição de autoridade, governo, né? Essas pessoas, elas estão sob o juízo de Deus também. E na época, quem eram essas pessoas? Reis, nobreza, comandantes de exército.
Então ele está pegando várias categorias entendidas da época para mostrar que do homem maior até o escravo, que foi contra o evangelho e contra a igreja de Deus, vai sofrer o juízo. É isso que está acontecendo. Então os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, essa classe aí, aquele tipo de gente que acha que nunca acontece nada com elas, né? Quer dizer, eu tenho dinheiro, poder, exército, comandante com a gente aqui, né? E esse pessoal são os primeiros citados, ó, rei, né? Os reis, grande, comandante, rico, poderoso, mas também todo escravo, todo livre, quer dizer, todo mundo vai escapar, classe nenhuma. O que eles fizeram aqui? Eles se esconderam. Aqui, o se esconder é por terror, por pavor, por medo. Eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E além de se esconder, chega um momento que eles começam a perceber, né, que a face de Deus, e a face de Deus para eles aqui vem com ira. Sabe quando você olha, a criança olha para o pai e sabe que o pai está irado, está bravo naquela hora, né, e ele se esconde? Por quê? Porque, né, fiz coisa errada, né? Vou ser corrigido. E Deus chega com a face de ira aqui. E nós temos que entender que essa vinda desse dia, ela é de ira para os habitantes da terra, mas ela é de alegria para os salvos. Como se diz, né? É uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados, é uma moeda, né, com duas faces. Ela é para a gente dia de alegria, mas é dia de julgamento para os habitantes da terra, aqueles que perseguiram a igreja, né? Então olha só, disseram, o que eles disseram, falaram ali? Clamaram, né? Caiam sobre nós, montes, penhascos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Adiantando, o Cordeiro morto e ressuscitado, que comprou com o seu sangue, com o seu sacrifício, venceu a morte, venceu o mal, esse Cordeiro Salvador agora vem com ira. Aqui é um contraste, né? Aquele Cordeiro que livra da ira de Deus, porque é isso que Jesus veio fazer a gente, ele agora tem a ira dele, para que os habitantes que o rejeitaram o experimentem. Olha que coisa interessante. Outra coisa aqui, presta atenção, porque aí também eu vou falar uma interpretação, eu posso falar algumas interpretações, algumas vezes, que são comuns no Brasil, né? A gente já tem falado que o dispensacionalismo é uma linha mais comum no Brasil, apesar de eu não concordar com várias coisas do dispensacionalismo, mas é uma corrente comum, né, que a gente ouve. Eu só quero fazer uma observação aqui. Perceba que esse dia aqui, ele é o dia da ira. Em todo o Antigo Testamento, esse dia foi profetizado. No Antigo Testamento ele foi chamado de dia do Senhor, dia da ira, ele foi chamado de diversas formas, sempre falando deste dia de julgamento, de salvação e julgamento ao mesmo tempo, julgamento aqui para os não salvos, né? E esse dia da ira, ele é o dia da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Você percebe que é o dia da ira deles, dos dois. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma linha de dispensacionalismo que tenta diferenciar um dia que é o dia do Senhor, de Yahvé, um dia que é o dia do Cordeiro. Aqui é um dia só, é o dia deles. O que acontece é que no Novo Testamento, o dia de Yahvé começou a ser chamado dia do Senhor, porque Jesus é justamente o cumprimento da pessoa de Yahvé. Então, essa divisão que faz, eu pessoalmente não concordo, apesar de ter alguns, né, ouvem tentar fazer essa divisão.
No texto aqui, pelo menos, fica claro que é um dia deles, é um dia só. E o dia aqui, gente, esse dia também, a gente não sabe que se é um dia, né? Sempre nós temos essa questão cronológica colocada em xeque. É um dia aqui no sentido de ser um evento. É um evento. A duração desse dia a gente não sabe, tá? É um evento. É o dia no sentido de um ponto culminante do escatom, é um período escatológico, que esse período de julgamento, ele é denominado dia do Senhor. Tá? É isso que a gente tem que entender de forma geral. Então olha que interessante, os caras estavam tão com medo que cai sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Sempre tem, né? Mas eu quero não me deter tanto aqui. Nós vamos ver também, só uma observação, esse contraponto que eu tenho falado, essa cópia negativa, né? Nós vamos ver outras entidades em Apocalipse com ira também. Nós vamos ver a ira das nações contra a igreja. Nós vamos ver a ira do dragão contra, né, a mulher, contra o povo de Deus, a gente vai ver isso aí. Essa ira é um resultado do mal. A ira do cordeiro não é justa. Essa é sempre um contraponto, né? O diabo está irado contra a igreja, lógico, mas é uma ira injusta, uma ira maligna. A ira do cordeiro não é maligna, ela é justa. Na verdade, a ira fala de uma justa justiça de Deus. Isso a gente precisa também ficar bem aí ligado. Por quê? Porque nós vamos ver, né, algumas pessoas tendo dificuldade com o conceito de ira. Mas espera aí, Deus não é amor? Né? A gente tem uma tendência, principalmente na nossa cultura ocidental, de entender a Deus como que se Deus está irado, Ele não é amor. Não cabe dentro disso de uma teologia bem feita. Mesmo na sua ira, Deus é amor, mas o pecado da humanidade contra Deus é tão grave. Se nós não entendemos a gravidade do pecado, a gente não entende a ira. É que tem gente que nada é pecado mais contra Deus. Então, para quê, né? Não. Gente, o pecado é uma hostilidade. Ele é tão danoso, tão abominado por Deus, que aí nós entendemos a ira. Se nós não entendemos o nível do pecado contra a santidade de Deus, não faz sentido a ira. A ira vem justamente por causa do pecado, que é uma agressão contra Deus, é uma afronta ao Criador. Isso promove em Deus uma justa ira, não é uma ira como a ira humana, por isso que ele fala que a vingança é dele, porque a nossa ira é injusta, a nossa ira é uma explosão emocional, Deus não está explodindo emocionalmente. Quando fala vingança, ira e justiça, é quase tudo a mesma coisa para Deus. Nós temos que entender isso. Não existe uma ira injusta de Deus. Deus ficou irado, explodiu, bateu no filho dele lá, espancou. Isso aí é uma categoria humana, não é uma categoria de Deus. Deus não faz isso. A ira de Deus, pelo contrário, Deus guarda, preserva, dando oportunidade para o arrependimento, Chega uma hora que Ele tem que punir e fazer justiça, Ele libera então a ira dele ainda de fracionada, porque se fosse tudo de uma vez ele acabava com tudo. Pelo contrário, é um controle de Deus pela sua própria justiça. Então não confunda a ira de Deus com a nossa ira pecaminosa. Nunca confunda. São categorias de ira totalmente distintas. Tá? A nossa ira normalmente não é justa. Ela é egoísta e vingativa. A ira de Deus não, sempre santa e justa. São coisas distintas, é aí que a gente tem que separar essas categorias para não confundir, tá bom? E aí ele nos diz 17, porque chegou, aquele dia esperado chegou o grande dia da ira deles de quem, né? Daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Deixa claro, aqui no texto sim, é que eu sei que sempre, usando outros textos, as pessoas conseguem às vezes fazer uns malabarismo, um pouquinho de interpretação,
e acaba assim, não, tudo bem, faz sentido, mas aí você começa a ver outras coisas, para mim não faz sentido. Mas existe, tá? Eu estou falando porque no dispensacionalismo você vai ter, às vezes, essas divisões um pouquinho mais, eles gostam de fazer essas divisões, coisas que eu não gosto, tá? Mas existe, e você pode encontrar, e eu posso estar errado, eles podem estar certo. É que na leitura do texto em si, para mim, não faz sentido. Porque chegou o grande dia da ira deles, e a pergunta agora, uma pergunta do Antigo Testamento, inclusive, que a gente vai ver. Quem poderá subsistir? Se a ira de Deus chegou, quem pode ser salvo dela? Essa pergunta, ela prepara o caminho para o capítulo 7. Porque o capítulo 7 é justamente agora, antes do 7º selo, um interlúdio. E é um interlúdio para responder como Deus, na sua ira, preserva os seus. Olha que beleza. O interlúdio vai mostrar essa graça de Deus sobre a igreja. Justamente tentando responder essa pergunta: quem vai subsistir? E agora? Vai sobrar quem? Depois, nesse grande dia da ira de Deus sobre a terra, vai sobrar quem? Se nem poderoso, nem rico, nem ninguém, nada, está tudo aí agora perdido debaixo da ira de Deus, do Cordeiro. Vai sobrar quem? Aí a beleza do interlúdio, nós vamos ver no interlúdio. O interlúdio, ele faz um zoom de talvez alguns, ele pinça algumas questões do capítulo 6, e ele amplia, para você ver como que aqui, ó, a leitura que eu estou fazendo, não é cronológica, ela é cíclica. Ela vai voltar em uma dos selos, antes dos cavalos, para você ter uma ideia, e ele amplia uma situação como se em processo, falando numa outra linguagem. Essa é a dificuldade da gente às vezes entender e querer colocar numa cronologia. E na verdade tem coisas que estão sendo explicadas de acordo com aquela mentalidade hebraica, de escritura hebraica que eu expliquei para vocês. Não expliquei várias vezes? Quando Gênesis vai contar como o homem foi feito, ele conta 2 vezes. Ele conta primeiro, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Façamos nós o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tá bom, o homem está feito. Mas de repente no capítulo 2 fala, e Deus pega do barro, sopra nas suas narinas, o homem se torna, né? Você vai ver, primeiro, mas já não estava feito no capítulo 1, o homem já não tinha sido criado? O que o autor está fazendo? Ele está contando de novo com detalhes. Isso é uma forma muito hebraica de acontecer. Você vai ver os salmos repletos disso, que na literatura hebraica chama paralelismo. Tá? Você vai ver, ele faz uma frase, a segunda frase, ela tem um paralelismo antitético, é um paralelismo sintético, ele tem vários nomes na teologia. Então, aquela frase seguinte, ela vai ou complementar a primeira, ou ela vai contrapor a primeira, ou ela vai agregar alguma coisa à primeira. Isso é um paralelismo. Isso está em todo momento da escritura hebraica. Outra é aquele sanduíche literário que eu expliquei para vocês, né? Que tem um nome técnico também na teologia. Isso é tudo o quê? Literatura hebraica. Se nós estamos falando de um autor que é João, que cabe na cabeça dele a estrutura hebraica, é óbvio que ele está escrevendo também com a possibilidade de descrições de coisas que ele já falou, porque eles escrevem assim, naturalmente. Tá? É isso que a gente precisa entender, principalmente a leitura aí apocalíptica que a gente está lendo. Então, vamos lá, vamos mais algumas observações aqui. Esse tema, então, resume um assunto importante que percorre a Bíblia inteira. No Antigo Testamento, a ira de Deus é como se fosse, né, o lado inverso do seu amor da aliança. Então, você está na minha aliança comigo, há um amor de Deus da aliança. Você quebrou a aliança, experimenta a ira da quebra da aliança, as maldições, não é isso? Da quebra da aliança. Jesus sofreu o que na cruz? A ira de Deus. Ele sofreu a ira de Deus, a justa ira de Deus. As maldições que Israel e a humanidade tinham que sofrer por quebrar a aliança com Deus, Jesus sofre na cruz. O castigo da quebra da aliança, da quebra de Adão no Éden,
da quebra de Israel com as alianças. Ele sofre na cruz. Toda maldição, ferida, dor, não é isso que está lá? Ele é traspassado. Então toda maldição estava sobre ele, as dores da humanidade, toda, gente, a morte, o exílio. O maior ato de punição de Deus é o exílio. Quando Adão peca, Deus exila Adão do Éden. Adão é exilado da presença de Deus. Quando Israel peca e quebra a aliança, Israel é exilado da terra de Deus, exilado. Deus tira o templo, tira eles da terra, manda eles embora. Esse é o maior ato de disciplina de Deus. Quando Jesus está na cruz, Jesus é exilado na hora que ele sente: Deus, por que me abandonastes? Ele sente, ele percebe a sensação do afastamento de Deus, do Pai que ele nunca teve, por causa do pecado da humanidade. Toda a punição pela quebra da aliança, Jesus sofre ali, na cruz. E ele sofre a ira de Deus. Por isso que Jesus, uma das coisas que ele nos livra, é da ira de Deus. Tá? Então, olha só. Tem um teólogo que fala assim: na estrutura da teologia da aliança, a ira de Deus pode ser vista como uma expressão do amor rejeitado ou ferido. Ele lança seu juízo sobre os ímpios e sobre as nações como um todo. O Salmo 2, gente, ele é extremamente significativo para esses momentos de Apocalipse. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, abre comigo o Salmo 2. Esse Salmo, ele é extremamente messiânico, escatológico. Capítulo 2. Olha só, vamos ler. Porque se enfureceram as nações e os povos imaginam coisas vãs. Ué, não é isso que está falando a Apocalipse? As nações não estão iradas contra a igreja de Deus, não está martirizando a igreja. Aqui no Salmo, olha só, né? Anos aí, milhares de anos antes, pergunta aí, né? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam. As autoridades, elas conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha lá, a conspiração das nações contra aquele que está sentado no trono e contra o Cordeiro, contra Yahvé e contra o Messias, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Quer dizer, vamos viver do nosso jeito. Vamos sair da lei de Deus. Ele tá aprisionando a gente. Ele quer que a gente viva do jeito. Vamos viver do nosso jeito. Olha só no versículo 4, né? Alguns acham que não, mas Deus tem senso de humor e ironia. Olha o que Deus fala, o salmista fala: aquele que habita nos céus dá risada, Deus zomba deles. Imagine Deus olhando para esses caras falando isso. É brincadeira, né? Eles estão de brincadeira, eu tenho que rir para achar, né? Gente, pensa Deus sentado no trono, olhando para aqueles poderosos da terra: vamos nos libertar do Criador, né? Deus olhando: oh, dó. Não, tadinho, né? Deus ri. Ele não tem o que fazer, ele tem que rir, né? Uma pessoa que está num lugar de Deus vai fazer o que? Rir. Se Deus quisesse, ele fazia assim: matou, tirou o ar, morreu todo mundo, né? Se Deus tivesse uns lapsos de memória, eu vou esquecer de sustentar a vida deles por um segundo. Sumiu. Some. Deus não precisa fazer nada, gente, para matar. Deus só tira a vida que Ele está sustentando. É isso que a gente tem que entender. Quando fala que Deus matou, não, Deus matou. Ele simplesmente tira o que Ele sustenta. É meu, é minha vida, daqui, de volta. Essas consciências que a gente tem, elas parece que, né? A Bíblia fala que Deus não só criou a vida, Ele sustenta a vida. Você está vivo todos os dias porque a tua vida está sendo sustentada. Todos os dias. Deus sustenta
as coisas nos lugares. A palavra de Deus, a Bíblia fala, botou o cosmos, os astros no lugar, e ela sustenta os movimentos dos astros. Se a palavra de Deus parar de funcionar, o cosmos desaba. Esse é o poder do Criador. É esse Deus que a gente precisa entender. Versículo 5: na sua ira, a seu tempo, olha, na ira dele, daquele que habita no céu, no seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Que jeito que eles estão lá? Apavorado, dizendo: eu constituí o meu rei, falando de Jesus, profecia messiânica, tá? Isso aqui, centenas de anos antes de Jesus nascer aí. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Para essa promessa aqui, é óbvio que é para Jesus. Tá? Nós temos que entender isso, porque os crentes pegam isso aqui como que se fosse para a gente, É para a gente a partir de Cristo, porque nós vamos herdar, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E ele diz lá no Sermão da Montanha, que nós vamos herdar, ou os mansos, vão herdar a terra. E Jesus, ele vai pedir o que é dele: me dê, Pai, a terra é minha. Olha lá, as extremidades da terra são possessão minha. E ele vai dividir o governo dele com a igreja. Mas tudo a partir de quem ele é e da sua obra. Olha que interessante. E isso tudo que a gente está lendo tem tudo a ver com o que está acontecendo no Apocalipse. Chegou o dia da ira. Chegou o dia desse furor ser colocado agora sobre as nações. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixam-se advertir, juízes da terra. Olha lá o tempo de arrependimento. Sejam prudentes, parem de fazer isso contra Deus, se arrependam. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, a ira do filho. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Então o bem-aventurado vai ser aquele que está no refúgio do filho, e não dos penhascos, dos montes, das cavernas. Olha como o Salmo 2, ele tem um eco lá em Apocalipse em várias coisas. O Salmo 2, ele é extraordinário, messiânico, escatológico, é um negócio belíssimo aqui. Então, muitos estudiosos, como eu falei, eles reagem ao conceito da ira, como se isso fosse uma contradição do amor divino, mas não é. E esse modo é um modo de pensar das pessoas que não entendem a natureza terrível do pecado. Quando um povo transgride as leis divinas, está na verdade recusando a aliança e atraindo sobre si a ira de Deus. O dia do Senhor, ou o dia de Yahvé, o dia da ira, é retratado então dessa forma, como o dia da ira em todo o Antigo Testamento. Quando as nações e o impenitente povo de Israel experimentarão a inflamada ira de Deus contra eles em terrível destruição. Vamos ler para a gente ver, abra aí, vamos ler alguns textos. Quem que está no Data Show aí? Davi, você consegue colocar aí? Rapidinho? Põe Ezequiel 7,19, porque aí o pessoal não precisa, a gente vai lendo aqui. Ezequiel 7,19. Vamos, filho. Vamos que tem versículo bastante aí. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram um tropeço que os levou a cair em iniquidade.
Olha aqui, o dia da ira do Senhor aqui profetizado a pessoas, especificamente aqui, gente que tinha prata e ouro, poderosos, ricos. O teu dinheiro, teu ouro, tua prata não vai servir para nada. Ele vai ser sujeira da rua agora. Não vai comprar a tua salvação. Não vai servir de nada. E outra, hein? Foi o ouro que você tem, a tua prata, que levou você a pecar e se distanciar de Deus. Olha o problema, né, do amor ao dinheiro. Nós temos que ter essa questão. Gente, eu tenho falado sempre, nós precisamos de dinheiro no mundo que a gente vive. É um fato. A gente precisa, a gente quer viver bem. Acredito que Deus queira que a gente viva razoavelmente bem, né, dentro da estrutura do ser humano, para a gente servir a Ele também, né, bem e tudo, com saúde e tal. Mas nós temos que ter um problema, a Bíblia tem um problema com um acúmulo excessivo de riqueza. Nós temos que entender isso, né? Um acúmulo excessivo de riqueza injusta é um ato que Deus condena. E nós temos um problema também de pessoas às vezes indo para a igreja buscar somente, olha o que eu estou falando, somente bênçãos financeiras. E nós vemos em várias situações o próprio dinheiro afastando a pessoa de Deus. Um dos motivos da semente não dar fruto no coração de algumas pessoas na parábola do semeador são as riquezas desse mundo. Eu conto sempre para os jovens eu contei, eu lembro disso, porque algum pastor contou, porque era conhecido do pastor, e eu nunca esqueci, eu não lembro mais. Eu lembro que tinha um jovem numa igreja, num bairro simples, acho que era lá de São Paulo, e um menino firme na igreja, mas firme, fiel, frequentava, era um menino de Deus, oração e tal. E o menino clamou, chegou na idade que ele falou: ó, pastor, Deus, estou clamando, vamos orar comigo para Deus me dar uma motinha, né? Estou trabalhando e tal. E o menino, por que não, né? Vamos orar, como todo pastor ia fazer, né? E pedir a Deus a motinha. E o menino, e Deus lá de uma forma, com o trabalho, mas de uma forma muito rápida, e um certo milagre mesmo, abriu portas que ele conseguiu rapidamente adquirir uma moto. E ele entende, foi um milagre. Depois da moto, o menino nunca mais apareceu na igreja. Ele pegou a moto, pegava as meninas e ia para a balada. Você entende o que eu estou falando? Aquela bênção de Deus tirou o mais importante dele. Por isso que às vezes Deus não dá algumas coisas para a gente. Deus sabe o nosso coração. Deus conhece o coração de todo mundo. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Agora, ele não podia ter pego essa moto e servido mais ainda a Deus? Óbvio que é o que se espera, não é? É o que se espera. Mas não é isso que acontece na prática. Nós vemos pessoas ficando ricas, e ao ficar ricas, ficam mais miseráveis. Meu irmão, isso não é difícil de encontrar na igreja. Pessoas que se enriqueceram e quanto mais dinheiro tiveram, menos começaram a ajudar na igreja na obra de Deus. É um esquisito. Então, as pessoas que cuidavam financeiramente de Jesus eram mulheres, que na época eram as pessoas que menos tinham possibilidade de, obviamente que devia ter algumas mulheres com dinheiro por algum motivo, tinha algumas que herdavam dos maridos, não eram todas, tinha que ser mulher de alguma família rica que deixava essa herança e tudo, mas quem cuidava de Jesus eram mulheres. Financeiramente, com a comida, com as coisas, se preocupava com cuidar de Jesus, né, no cuidado humano e físico de Jesus ali, do alimento, da casa, da moradia, eram mulheres. Então Deus tira as coisas do nada, né, das coisas que a gente menos espera. Por quê? Porque não os ricos, que tinha, né, sobrando as coisas, não é assim? Mas não. Aí parece que o dinheiro gruda lá na garganta do povo, gruda na alma dele, e o cara não enxerga que Deus deu aquilo para ele ser um abençoador. É um negócio esquisito, né? Mas é diabólico, não tem outra explicação. E aqui é justamente isso. Está aqui, o ouro foi o tropeço que levou a cair em iniquidade, e vai chegar o dia da ira do Senhor. Davi, Sofonias
Sofonias 2, versículo 2. Antes que saia o decreto e o dia se vá com a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Antes que venha, o que você tem que fazer? Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Quem será poupado? Qual foi a pergunta lá? Quem subsistirá? Quem vai suportar o dia da ira? Aqui ele deu uma sugestão aí, né? Mas a gente sabe que, obviamente, para o nosso caso é através de Jesus, né? João Batista pregou a ira do Senhor, a ira vindoura. Jesus advertiu sobre quem rejeitasse o Filho do Homem, que era ele, sofreria a ira de Deus. Isso está em João 3,36. Paulo desenvolve toda uma teologia da ira em Romanos e em outros lugares. Então esse é um tema muito importante em toda a Bíblia. E aqui em Apocalipse está acontecendo justamente o dia chegou no sexto selo. Só que o dia da ira também vai estar lá na frente em alguns momentos. Por isso que eu estou falando que vai acontecer uma retomada e uma explicação ampliada do que está acontecendo aqui, tá? O juízo futuro é a culminação dessa ira que já começou a vir sobre os filhos da desobediência. A razão para esse temor aqui, óbvio, né? É que chegou o grande dia da ira deles. Conforme comentado anteriormente, o grande dia da ira recapitula as passagens do dia do Senhor do Antigo Testamento. Um outro texto também importante eu queria ler em Joel, citado também por causa do Pentecostes, né? Joel capítulo 2. Versículo 11 diz assim: esse era um texto que dá vontade de ler inteiro, mas eu vou conter minha vontade. Joel 2,10. Diante deles, olha que se não é semelhante ao que está acontecendo lá em Apocalipse. A terra treme e os céus se abalam. Não está falando lá de toda uma questão cósmica, da terra, das estrelas, né? O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Até parece que está sendo citado, olha, que Joel está sendo desenvolvido ali no sexto selo. E é exatamente isso que está acontecendo. Olha que coisa fantástica, né? Então, uma descrição mais extensa também é contada em Sofonias. Olha só o que diz, não precisa abrir. Dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, de negridão, dia de trombeta e gritos de guerra. Está descrevendo o dia do Senhor. Há também várias alusões do dia do Senhor no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, 2 Pedro. Aqui em Apocalipse 6, nós estamos finalmente no que, gente? Na culminação, no cumprimento de todas as profecias referentes ao dia do Senhor, na Bíblia. Estamos, portanto, aqui, de certa forma, nesse início desse escatom, né? O dia do Senhor foi inaugurado para valer, né? Como o juízo final e como a conclusão da história. O que vai acontecer? Que esse dia ele vai ser aberto, como um zoom em outros textos mais para frente. Isso aqui que está acontecendo aqui, nós vamos ver. Mas peraí, não era lá no sexto? Pois é, há uma cíclica de interpretação. A gente vai ver isso mais para frente. Com este último aparecimento da ira divina na história, a pergunta natural então é essa: quem poderá subsistir?
Tal pergunta ocorre frequentemente no Antigo Testamento. Nós já vimos um aqui, Malaquias fala assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Né? Em Naum fala, quem pode resistir o seu furor? Então sempre pergunta, né? Quem vai poder suportar? Quem vai resistir? Quem vai dar conta desse dia, né? Quando Deus aparecer em ira, nenhum de seus inimigos será capaz de resistir. Várias imagens podem ser identificadas aqui, gente, para terminar o capítulo. Deus, como rei conquistador, chamado de Todo-Poderoso 9 vezes no livro, obrigará todos os seus oponentes a se ajoelharem diante dele. Quando o juízo divino for derramado, os inimigos de Deus não serão capazes de subsistir. Em resumo, sua onipotência prevalecerá e os habitantes da terra, inclusive os poderosos, ficarão impotentes, completamente impotentes diante do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do Juiz dos Juízes. Aqui eu termino o capítulo 6 e eu vou só dar início agora ao capítulo 7. O capítulo 7 em alguns momentos, aqui não todo, tem vários outros detalhes, mas ele vai responder quem vai subsistir nesse dia. Quem que vai sobrar? E agora? Se chegou esse dia, o que vai acontecer? Jesus ali, o Cordeiro, abre o 6º selo. Tudo bem? Não era para, abrir o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Automaticamente era para ser o 7º, o último selo. Mas não, há um interlúdio. Eu quero que vocês entendam que existe um texto no meio agora, que os teólogos entendem como um interlúdio. Esse interlúdio, ele vai ser uma conexão com o 7º selo, mas ele é de certa forma uma resposta para essa subsistência agora, e Deus vai mostrar o coração dele em relação aos seus, nesse momento do seu furor, da sua ira. O que ele faz com aqueles que são seus? Já pensou? Porque a gente está no meio desse negócio aí, né? A igreja, sabemos que hora que está, tem gente aí na terra, tem a igreja na terra, tem igreja aqui nesse momento. O que vai acontecer com esse pessoal aí, no meio da ira de Deus? É uma pergunta. Imagine o pessoal lá das 7 igrejas lendo isso. Eles estavam lendo, lembra que Apocalipse não foi escrito para a gente. Os primeiros destinatários são as 7 igrejas da Ásia. Lembra que eles entenderam tudo que Deus queria que eles entendessem. E é óbvio que as figuras se ampliam escatologicamente, mas a mensagem central eles entenderam. E eles vivenciaram isso como se muita coisa fosse acontecer com eles. Imaginem eles ouvindo aquilo e falando, Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer com a gente nisso aqui? Porque o negócio está feio mesmo aí, hein? Os nossos montes vão sumir, nossas cavernas, né? Vai cair tudo aqui, ilha vai se acabar. Para onde a gente vai? Você não ia passar na sua cabeça isso? Para onde a gente vai, Deus? Né? É a mesma coisa que Deus falasse aqui com a gente. Em Penápolis aí vai chegar a hora que eu vou arrebentar tudo, vai vir um terremoto, vai rasgar a cidade no meio, vai cair um meteoro em cima da cidade, as pistas vão quebrar. O que você vai falar? Deus, mas e aí o que eu faço? Vou para onde? O Senhor está avisando, não está? Aí vem um interlúdio. Gente, Deus sempre vai consolar os seus. No meio de tudo isso aí, Deus preserva, né? Deus guarda os seus. Eu vou só introduzir a leitura, mas a semana que vem vai voltar para a gente comentar bastante coisa, tá bom? Então, Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: depois disso, depois do que a gente viu, primeiro selo até o 6º ali, depois de tudo isso aí, eu vi, né, depois, olha só, depois disso não quer dizer depois dos acontecimentos, depois do que ele estava recebendo de revelação. Depois de todas essas informações, eu vi outra coisa, tá? Eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra.
segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui você vai ver 4 anjos segurando, contendo 4 ventos. 4 ventos que, se não forem contidos, trará destruição. E há esses anjos uma ordem para eles: segura esses ventos, calma, segura aí até que aconteça algumas coisas, para depois soltar. Versículo 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol. A gente vai ver isso também significativo, nascente do sol aqui, o Oriente. Por que Oriente? Tem várias teorias aqui que a gente vai ver. Esse anjo tinha o quê? O selo do Deus vivo. Ele tinha provavelmente aquele símbolo, né? Ou o anel, aqueles selos que tinham no império que eles conheciam, estava na mão desse anjo para selar. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Esse interlúdio está falando: quem subsistirá? Os marcados com os selos na testa de Deus, os servos de Deus, marcados. A resposta está: esse interlúdio vai mostrar o cuidado de Deus em tudo aquilo que ele está falando dos selos anteriores. Provavelmente, já estou dando spoiler, a gente vai ver a semana que vem, esses 4 ventos, eles são paralelos aos 4 cavaleiros. Há uma ordem, então, antes de se iniciar todo o processo dos selos de destruição, os santos serão marcados. Isso aqui, só dá para entender isso quem lê dessa forma cíclica. O dispensacionalismo, ele vai ler de forma linear e cronológica, e ele não vai ler assim. Como eu não concordo com o dispensacionalismo, eu entendo que essa é uma leitura com uma literatura hebraica que faz esses aportes no passado e ampliações. Eu entendo que aqui ele está dando um zoom para trás, respondendo a pergunta última, olhando e falando: olha, antes disso acontecer, eu vou preservar vocês. Quem subsistirá? Calma, vamos voltar. Respira. É como que diz assim: respira. Pode ficar tranquilo. Eu vou marcar vocês. Antes de liberar a destruição da minha ira, eu vou marcar vocês. E aqui eu já antecipo: os santos serão livres da ira de Deus. Da ira de Deus. Eles não serão salvos da ira do dragão. Tá? Eles sofrerão. Tanto é que o número dos mártires precisa dar certo ali, né? Na conta final, antes de que aconteçam as coisas. Tá certo? Então você vai ver muitas coisas, gente, que a gente leu, elas vão ser retomadas. A questão dos mártires. O martírio vai acontecer. Os mártires vão chegar. O sangue vai correr ainda. Então acontece que haverá uma retomada de selos nas trombetas e uma retomada de selos nas taças e uma ampliação de significados, né? E ampliação inclusive de devastação da terra. Mas antes da ira de Deus ser iniciada, existe uma marca de Deus na testa dos salvos. E a gente vai ver o que significa isso também a semana que vem, com várias informações interessantes aí sobre a questão do selo. Você que fica tão preocupado com a marca da besta, né, que eu tenho falado, a marca que você deveria estar preocupado é a de Deus, não da besta, né? Porque eu quero a marca de Deus, né? Fui selado já? Essa é a grande pergunta, né? Por quê? São eles. Por que não? Por causa dos 144 mil. Nós vamos entrar nessa lida também, que é outro problema, né, de interpretação ali e tal.
e nós vamos trabalhar. Gente, algumas interpretações aqui, eu estou finalizando já, que eu estou assumindo como melhor ao meu ver, eu vou falando, algumas são do próprio comentário do Osborne, que alguns eu acabo concordando com ele, outras eu penso, mas ele é muito ponderado e ele traz muitas vertentes, o Osborne. Então, nós temos, baseado nisso, esse teólogo que é especialista então, em escatologia, o Osborne, e dentro desse comentário expositivo, como eu falei, quem quiser, é o melhor comentário expositivo que nós temos na língua portuguesa. Tá? É aquele calhamaço de comentário expositivo. Não é um estudo de escatologia, é um comentário expositivo de Apocalipse. Tá? Que é diferente. Nós não estamos estudando escatologia aqui. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse. E permitindo que o livro fale como a literatura apocalíptica fala, como os primeiros leitores leriam muitas coisas. Então nós precisamos ler pensando, se eu fizesse parte das 7 igrejas da Ásia, como eu leria Apocalipse? Como aqueles primeiros leitores entenderiam essas questões? Essa é a primeira leitura que a gente precisa fazer. Tá? Dentro do contexto greco-romano, das estruturas de pensamento deles, do que eles entendem como o dia do Senhor, de como eles escrevem recapitulando coisas que são escritas, o que era o selo de Deus na cabeça deles e dentro da estrutura bíblica. Tá? Então isso tudo a gente vai encaminhar a semana que vem, beleza? Tá bom? Então vamos orar?